pagamento do TikTok é horroroso. Para você ter uma ideia, o TikTok paga apenas 2 centavos de dólar ou no máximo 4 centavos de dólar a cada 1000 visualizações. E ainda tem umas regrinhas que você tem que levar em conta, que eu vou ler do meu próprio TikTok. Olha só, as visualizações ainda passam por um sistema de qualificação, onde, para ser qualificada, o tempo de visualização precisa ser de pelo menos 5 segundos. Visualizações com descurtidas não são consideradas. E, por último, várias visualizações da mesma conta são contadas apenas como uma visualização. Por causa disso, é muito comum, por exemplo, eu fazer vídeo com 1 milhão de views e ter só 300 mil visualizações consideradas. Isso significa que mesmo se você tiver milhões de views, os ganhos são baixíssimos. Um exemplo, o Khaby Lame, o TikToker mais seguido do mundo. Ele tem impressionantes 160 milhões de seguidores e quase 18 bilhões de visualizações. O maior do mundo só consegue gerar apenas 540 mil dólares no TikTok. É uma compensação totalmente desproporcional. E o mesmo acontece com Luva de Pedreiro, Spider Slack, Virgínia Fonseca, Tirulipa, a Larissa Manoela, o Whindersson Nunes, GK, entre outros que estão lá no TikTok. E essa comparação vai ficar ainda mais proporcional quando comparamos ela com o que o próprio YouTube, que é a plataforma que nós estamos agora, paga por você estar me assistindo nesse exato momento. Por exemplo, se o Khaby tivesse as mesmas visualizações no YouTube, ele poderia ganhar cerca de 54 milhões de dólares, considerando que ele teria um RPM baixíssimo, uma média de 3 dólares de RPM. Embora sim, os TikTokers também ganham dinheiro por causa das parcerias com marca e por causa das divulgações que eles fazem. Mas mesmo assim, a diferença entre o YouTube e o TikTok ainda é enorme. Ela pode chegar a ser 100 vezes menor lá no TikTok. E essa diferença aí afeta não só os criadores de conteúdo, mas quem está assistindo também, várias outras pessoas. O TikTok está enfrentando nesse exato momento uma situação assustadora, com perdas de 7 bilhões de dólares no ano passado. E a situação está só piorando. Se você está na internet um pouco mais de tempo, com certeza você se lembra do Vine. O destino do Vine, há 10 anos, é um exemplo sombrio da dificuldade que o TikTok passa nesse exato momento, que é a principal razão pela qual o Vine também faliu. Todos os Viners mais famosos saíram de lá e foram para onde? Para o YouTube. E isso inclui Lucas Rangel, Maju Trindade, Kéfera, Camila Loures, entre dezenas de outros criadores. E nós estamos começando a ver exatamente a mesma coisa com os TikTokers. Alguns desses criadores já ganharam mais dinheiro aqui dentro do YouTube do que ganham no TikTok. O TikTok está passando sim por algumas dificuldades agora. E as pessoas estão usando a plataforma mais para mostrar o que estão fazendo no YouTube ou para tentar ficar famosos, viralizando com músicas. E isso é um problema gigantesco, porque isso faz o TikTok ter que gastar muito dinheiro para se manter ativo. Nesse exato momento, então, o futuro dele está incerto. Nós não sabemos o que vai acontecer. Uma pesquisa relatou que muitos anunciantes evitam anunciar lá no TikTok devido à falta de familiaridade com os anúncios curtos e com os anúncios no formato vertical. Isso torna mais difícil para anunciantes quererem fazer anúncios lá na plataforma. E isso é verdade. Sim, é verdade. Mas não é o motivo principal que faz o TikTok estar passando por dificuldades. Empresas como Apple e Coca-Cola têm orçamento de marketing na casa dos milhões, se não bilhões. E eles têm centenas, se não milhares de funcionários, cujo trabalho em tempo integral é simplesmente descobrir isso. Mas o principal motivo que fazem as empresas não quererem anunciar no TikTok não é porque elas não sabem como fazer isso, ou porque tem uma enorme dificuldade em descobrir, é porque elas não querem. E por que a maioria das empresas não querem anunciar no TikTok? Em primeiro lugar, o TikTok não é um público muito lucrativo. 41% dos usuários lá do TikTok têm entre 16 e 24 anos, o que significa que a maioria deles não tem o quê? Dinheiro. Para você ter uma ideia, esse aqui é o perfil demográfico do público do YouTube. Como você pode ver aí, ele é muito mais bem distribuído, de uma maneira totalmente uniforme. Esse problema no TikTok por si só já é extremamente desanimador para quem vai fazer anúncio, mas a questão ainda vai muito além das estatísticas demográficas. Provavelmente a maior preocupação para a maioria das pessoas e dos anunciantes dentro do TikTok é a imagem da marca que vai ser anunciada. Não é segredo que o conteúdo do TikTok é... Como é que eu posso explicar aqui sem ser cancelado? É ousado. Existem imagens provocativas, muitos palavrões e todo esse tipo de coisa que lá é permitido, aqui no YouTube não é permitido. Na verdade, é por isso que o TikTok é tão popular. Mas há uma razão que faz o YouTube não querer esse tipo de conteúdo aqui. Os anunciantes simplesmente não querem ser associados a esse tipo de conteúdo. Por exemplo, se você fosse a Apple, você realmente ia querer que seu anúncio fosse reproduzido após um vídeo desses aqui? Com licença, tô entrando. Mas quem diabo é que tá aqui? É tu, cunhã. Tu já tá atrás do meu filho. Tu pensa que eu não sei que tu é uma safada? Ah, para
Pois é, eu suponho que não. E o TikTok foi o aplicativo mais baixado em todo o mundo no primeiro semestre de 2022. Oh my God, é verdade. Mas adivinha? 80% da receita do TikTok ainda vem da China. E se você não sabia, o TikTok que nós usamos aqui agora é totalmente proibido lá dentro da China. Totalmente não, você vai entender. O PCC, calma, não é o PCC que você tá pensando aí, é o Partido Comunista Chinês. Decidiu que o TikTok que nós usamos, que é simplesmente vulgar e totalmente improdutivo para os jovens, é o melhor para todos os outros países, menos para a China. A China, diferente do resto do mundo inteiro, tem uma versão saudável do TikTok chamada Douyin. Vai ver nos próximos capítulos aqui, meu amigo. É tudo igual, basicamente o mesmo aplicativo. A diferença é só uma: o tipo de conteúdo que é postado na plataforma. O Douyin promove principalmente conteúdo científico, educacional e histórico, em vez das dancinhas sensuais. Além disso, as gerações mais jovens têm um limite de apenas 40 minutos de uso diário do Douyin. O Douyin é extremamente popular lá na China, mas ele não se compara com o TikTok. Ele tem impressionantes 730 milhões de usuários ativos mensais, enquanto o TikTok tem 1 bilhão de usuários ativos mensais. E outra coisa, o TikTok não é só muito mais popular, as pessoas também tendem a passar muito mais tempo dentro dele. Mas apesar disso, a China consegue responder por 80% da receita do TikTok, porque os anunciantes na China estão realmente interessados em aparecer do lado dos vídeos do Douyin. E você já deve imaginar aí por quê. Até que o TikTok consiga resolver esse problema aí com os anunciantes, ele vai continuar enfrentando grandes problemas de monetização, o que vai levar mais criadores de conteúdo a migrarem para outras plataformas. Os anunciantes, sem dúvida, têm um papel gigante na quantidade de dinheiro que é paga aos influenciadores. Pensa comigo, essa forma curta do TikTok de fazer vídeos curtos para monetizar é muito mais difícil de gerar monetização por um motivo: as monetizações em vídeos curtos valem muito menos. Os vídeos não são memoráveis, você não guarda eles na memória como você guarda os do YouTube. No TikTok, por exemplo, os vídeos têm uma média de 36 a 42 segundos de duração. E mesmo que esses vídeos tenham uma retenção altíssima, sei lá, 75% em média, cada visualização aí é como se fosse 30 segundos de tempo de exibição. Agora compare isso aí com o que temos aqui no YouTube. A média de tempo de visualização, watch time aqui no YouTube, gira em torno de 8 a 10 minutos. Isso significa que uma visualização média aqui no YouTube vale 14 visualizações no TikTok. Tá começando a entender por que eu tô comparando os dois? Na verdade, falando de dinheiro, a monetização tá muito mais relacionada com o tempo de exibição e não com o número de visualizações. Com vídeos mais longos, por exemplo, vídeos de 8 minutos, os criadores têm a liberdade de escolher onde que eles vão colocar os anúncios. E nesse caso, eles costumam colocar um anúncio a cada 3 minutos. Enfim, isso significa que cada visualização média se converte em 3 impressões de anúncios. Para simplificar, vamos supor que o TikTok também mostra um anúncio a cada 3 minutos. Presta atenção em mim. Como cada vídeo lá no TikTok é assistido por em média 30 segundos no máximo, o espectador vai ter que rolar por 6 vídeos no TikTok antes de ver o primeiro anúncio. Isso no melhor cenário possível. Em comparação, aqui no YouTube, cada visualização se converte em 18 vezes mais impressões de anúncios. Então, se a gente realmente quiser fazer uma comparação precisa entre quantos anunciantes pagam para aparecer no YouTube em comparação com o que eles pagam para aparecer no TikTok, nós não podemos comparar visualizações com dinheiro, com receita. Nós temos que comparar impressões de anúncios com a receita. O YouTube geralmente paga 1 a 5 dólares por 1000 visualizações na maioria dos nichos. E como eu já falei aqui no começo do vídeo, o TikTok paga 2 a 4 centavos por 1000 visualizações. Mas se você normalizar isso com base nas impressões dos anúncios, nós vamos ver que o TikTok está pagando, na verdade, de 36 a 72 centavos pelo mesmo número de impressões de anúncios que você obteria com 1000 visualizações no YouTube. Ainda é 7, 8 vezes pior que o YouTube, mas também 18 vezes melhor do que os números iniciais que a gente considerou aqui. A única maneira de contornar esse obstáculo é migrar para o conteúdo de formato mais longo. E é exatamente isso
que os criadores de conteúdo do TikTok e o próprio TikTok começaram a fazer. O que começou com um tempo máximo de vídeo de 7 segundos, agora chegou a 10 minutos. O TikTok também tá testando o modo paisagem, só que tem um problema aí. Conseguir aumentar a visualização média do vídeo não é tão fácil quanto fazer os criadores postarem vídeos mais longos. O algoritmo valoriza muito a retenção do público. Então, se os TikTokers querem que os seus vídeos de formato longo tenham um bom desempenho, eles têm que aumentar o tempo do vídeo sem sacrificar a retenção do público. Além disso, nós vemos todos aqueles artigos sobre nossa capacidade de atenção cada vez menor. A gente tem a atenção de um peixinho dourado. Isso é um estudo, tá? Eu não falo isso da boca pra fora. E se isso que eu tô falando é verdade, com certeza é verdade dentro do TikTok. E é por essa razão que o TikTok tá travando uma batalha difícil em relação à monetização, por causa da natureza fundamental do conteúdo que é produzido lá dentro. E ouvindo tudo isso que eu falei até agora, você pode estar falando assim, ó, não, mas isso não é um problema só no TikTok. Instagram e YouTube também estão promovendo esse tipo de conteúdo curto igualzinho à plataforma. Então, eles também tinham que enfrentar os mesmos problemas que o TikTok enfrenta, né? Sim e não. Uma coisa é verdade. O YouTube e o Instagram realmente enfrentam os mesmos problemas. Com o Shorts do YouTube, como um exemplo, você pode começar a ganhar 5 centavos a cada 1000 visualizações. Ok? Maravilha. Porém, o YouTube e o Instagram não estão presos ao formato de conteúdo curto. O conteúdo de formato curto não é a galinha dos ovos de ouro deles, não. É apenas um esforço para eles crescerem. E eles já estão começando a decidir que esse esforço de expansão não está valendo a pena. Veja, a monetização da plataforma tem 2 lados. Se os criadores não estão ganhando muito dinheiro com os anúncios, a plataforma também não vai ganhar. Pelo menos, os criadores podem buscar patrocínio por fora, podem ter um sistema de afiliados e coisas do tipo. Para as plataformas, porém, a única forma deles ganharem dinheiro é com a receita de anúncios. Portanto, isso é ruim. Todo esse esforço é ruim. E é isso que parece estar acontecendo nesse exato momento. Na verdade, segundo Mark Zuckerberg, a receita do Reels é tão ruim que a Meta está perdendo 500 milhões de dólares por trimestre por causa dos usuários assistindo Reels em vez de ficar rolando fotos. Sim, talvez não seja uma surpresa ou talvez seja o fato de que a Meta parou de oferecer o bônus dos Reels para os criadores de conteúdo. Então, embora o Instagram e o YouTube estejam na mesma posição que o TikTok com os Shorts e os Reels, eles também não estão no mesmo nível do TikTok. Eles têm a vantagem de recuar e se concentrar no que eles estavam fazendo antes. O mesmo não pode ser dito sobre o TikTok. Mas então, Daniel, qual que é a solução? Então, infelizmente, pro TikTok não há uma solução clara em relação a esse problema de monetização. Novamente, isso é literalmente o motivo pelo qual o Vine faliu e foi encerrado. O que o TikTok precisa realmente é de tempo. Por que tempo? Porque é o tempo que pode fazer as marcas se abrirem mais para a plataforma e se sentirem mais confortáveis de anunciar lá dentro. Eles também precisam de tempo para os criadores conseguirem se adaptar e começar a criar conteúdo no formato mais longo. Agora, se o TikTok realmente tem tempo sobrando, eu não sei. O relógio está correndo e essa questão está aberta. Como eu já falei aqui, a maior parte do público TikTok é jovem. E o público jovem é muito volátil. Eles estão sempre atrás do próximo grande aplicativo. Portanto, embora o TikTok tenha tido um ótimo começo, o futuro é tudo menos garantido. Maravilha, depois que você me ouviu, agora é a minha vez de ouvir você. Você acha que eu tô certo? A minha opinião tá certa? Tô errado? Você acha que o TikTok tem futuro ou não tem? Eu quero escutar a sua opinião aqui e ler ela nos comentários. E se você gostou dessa análise que nós fizemos aqui e quer mais análises como essas nesse canal, taca o seu dedinho no like, meu querido, e se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.